Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Eu descobri portador do HIV há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu fui fazer o exame porque eu estava num relacionamento e o meu companheiro foi fazer uma doação de sangue e deu nos exames dele que ele estava com complicações no sangue. Aí, futuramente, a gente foi descobrir que ele estava com uma DST, não o HIV. Aí na minha situação, peguei também atitude e fui fazer o exame de todas as DSTs e constou que reagente para HIV. Eu sempre tive informações sobre HIV, AIDS e outras demais DST porque eu trabalho com uma ONG que ela dá informações para jovens vivendo com HIV e outras DSTs e demais questões também. O primeiro impacto para mim foi como se ela tivesse falado que eu tava com uma gripe normal, assim. Aí depois que eu fui procurar os primeiros tratamentos, ver os primeiros procedimentos para fazer tratamento, que foi assim, se abrindo um buraco no chão. Daí eu falei, que merda é essa? Eu desconfiava que eu era portador do HIV. As circunstâncias que me levaram a fazer o exame, que eu estava me relacionando com uma pessoa soropositiva. Não que por a gente se relacionar com uma pessoa portadora, a gente vai se tornar portador também. Então, as informações que eu tinha realmente sobre o assunto AIDS era o que a gente acompanhava pela televisão. A informação que era encaminhada pelos órgãos de TV, eu acho que era bem restrita e estigmatizada. Eu acredito que sejam mais de 8 anos que eu sou portador do HIV. Eu não quis contar os anos específicos, porque eu achei uma autoflagelação, uma coisa meio mórbida. Quando eu obtive o meu resultado, eu acho que ninguém enfrenta de uma maneira calma e tranquila. Eu já tinha a informação que por eu ser portador, eu não iria morrer. Existia tratamento. Eu acho que as pessoas que de uma geração anterior à minha, quando recebiam essa informação, era como uma sentença de morte. Eu pude lidar de maneira mais tranquila com isso, porque a maneira com que se tratava um soro positivo na minha época já era bem diferente do que da minha geração, do que as pessoas que foram portadoras de uma geração anterior à minha. Ao abrir o meu teste como positivo, eu saí do centro de aconselhamento onde a gente fazia a coleta, e eu andei meio sem destino pela cidade um pouco, e quando eu cheguei em casa, a primeira pessoa com quem eu contei, primeira pessoa para quem eu contei que o meu teste era positivo, tinha dado positivo, era a pessoa que eu vivia na época. Eu me descobri portador no início da década de 90, que eu estava fazendo exames pré-admissionais para um trabalho. E aí fui fazer esses exames no laboratório de um conhecido. Ele, da conta dele, resolveu fazer o exame e me entregar como se fosse um presente, né? Só que, para surpresa dele, o resultado foi positivo. Como é que ele iria me revelar o resultado de um exame que eu não pedi para fazer e que eu não autorizei que fosse feito? Então ele procurou meu médico e entregou o resultado para o meu médico. Bom, quando eu recebi o resultado,
Eu eu tive uma sensação, eu queria que um buraco se abrisse, e queria, na verdade, ser enterrado ali naquele buraco e desaparecer e fingir que não era comigo que estava acontecendo aquilo, né? Quando eu recebi o resultado, né, que eu senti como se estivessem me passando um atestado de óbito. E não é querer fazer drama mas é que quando eu peguei o resultado não existia praticamente tratamento algum. Só existia o AZT como remédio, o efeito dele era muito limitado, né? Mas nem todas as pessoas tinham acesso, porque era um remédio caro, mas era a única forma de você ter algum tratamento. A informação que eu tinha na época era muito rudimentar, né? A gente tivesse pouca informação a respeito, né? Tivesse muito desconhecimento. Eu só sabia que o grupo de risco, na época se usava esse termo, eram homossexuais masculinos, né? Mas não tinha nenhuma prevenção, nada ou uma campanha do governo que desse conta da situação, do esclarecimento, né? O futuro da gente era uma incógnita. Ninguém sabia o que poderia acontecer na tua vida, né? A partir do resultado positivo. Então foi bem, bem difícil. Eu enfrentei período de depressão, sabe, de desânimo, e depois aos poucos você vai superando, você vai, enfim, conhecendo pessoas, convivendo com pessoas que já estavam portadoras há mais tempo, né? E aí faz com que você comece a reagir, né? Então a reação, ela demorou, é um exercício mesmo que a gente faz de reagir, de seguir em frente, né? Eu acredito que seja complicado até para quem recebe o resultado hoje. Ser portador do HIV não é uma coisa muito fácil, embora também não seja muito difícil. Desde que eu me descobri portador do HIV até hoje, eu tive que enfrentar alguns medos e alguns temores internos que eu tinha e ainda tenho. A rotina de vida muda, você tem que visitar mais os médicos, você tem que ler mais, você tem que aprender a distinguir o que diz uma receita médica, um exame laboratorial. Então, desde que eu me descobri como soro positivo, eu tive que lutar com o meu medo de agulha. Para algumas pessoas pode parecer até banal, mas eu sempre tive medo de agulha. Eu nunca tinha feito um exame de sangue por eu ter medo de agulha. Nós brasileiros temos a liberdade de não expor isso. Você não é obrigado a contar para qualquer pessoa que você é portador do HIV. Você não, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, até mesmo para o seu parceiro, você não precisa dizer: já enfrentei preconceito por eu ser portador. Em primeiro lugar, e em segundo, por eu ser homossexual, enfrentei preconceito até de pessoas que não deveriam ter esse tipo de atitude, que foi o profissional que me atendia. Ele em nenhum momento chegou a dizer claramente, mas sentia da parte dele que ele me tratava de uma maneira distante, ou até mesmo com nojo. E isso machuca. E no meu grupo de amizades, para as poucas pessoas que eu contei, nunca
nunca enfrentei nenhuma dificuldade quanto a isso. Depois que a gente teve começaram a surgir os coquetéis e que os coquetéis começaram a mostrar que faziam efeitos, que baixavam a tua carga viral, aumentavam tua imunidade e, portanto, se baixa a tua carga viral, aumenta a tua imunidade, você passa a ter uma vida normal, né? Eventualmente, dependendo do esquema do coquetel que se toma, pode ter reações adversas, enfim, né? Colaterais, mas eu não tive nenhum problema com o uso do coquetel antirretroviral. Se eu fizer uma comparação, na verdade, com a época em que eu peguei o resultado e hoje, o sofrimento, a angústia, a amargura naquela época era muito maior, porque era uma circunstância em que eu não tinha perspectiva de vida. Hoje não. Hoje é uma outra situação. Então a minha vida hoje é normal, tirando o fato de que eu tenho uma medicação para tomar diariamente, o HIV passou a ser uma doença crônica. A família e o trabalho eram 2 tabus. E eu optei por não revelar para minha família. Eu sofri preconceito direto mesmo quando eu fiz uma consulta com um dentista. Eu, na verdade, falei para ele que eu era portador e ele se recusou a me atender. Então, a questão do preconceito, ela veio de onde eu menos esperava, que foi no meu trabalho. Eu trabalhava numa panificadora, era confeiteiro. Até então, eu fui, sim, super aberto com os meus patrões e contei o que estava se passando. O meu patrão, ele tinha informação em casa, porque a mulher dele era enfermeira. Ela fazia o teste de HIV em grávidas, ela trabalhava com isso. Um mês depois, ele veio e me deu a notícia que ele estava me mandando embora, porque ele estava fazendo alguns cortes de gastos dentro da empresa. Mas na hora eu já me saquei que não era por causa de corte de gasto, porque eu já sabia de todos os planos futuros deles para dentro da empresa. Pra mim, isso foi uma coisa que trouxe mais problemas ainda, porque era uma coisa que eu não tava esperando. Me desestruturou, assim, completamente. Foi esse preconceito que eu acabei perdendo meu serviço. Daí, alguns amigos meus se distanciaram. Eu passei a ter consciência de que eu sou finito, que eu vou morrer. É positivo no sentido de que normalmente as pessoas acabam adiando muitas coisas da sua vida por não ter essa consciência da finitude. E no meu caso eu tive que acelerar e colocar em prática os meus sonhos, os meus desejos, a mudança do ponto de vista. Eu passei a ver a vida de uma maneira diferente, a ter um olhar diferente, olhar a vida com mais beleza, com mais prazer, com alegria. Isso não me limita, não me torna uma pessoa menor ou inferior ou incapaz ou amargurada. Isso não me torna infeliz. Se você carrega mágoa, você estaria com uma doença pior do que o HIV. Você, sendo soro positivo, você tem um tratamento. Sendo um amargurado, você não tem tratamento. Você definharia pela sua própria amargura. A sua vida não acabou. Hoje em dia, a gente tem vários recursos. Então, não é fácil levar uma vida com um vírus dentro de você. Mas a vida não acabou por esse detalhe, não é porque tem empecilhos que você vai deixar de viver.